Opa, beleza? Aqui é o Thiago. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí que é uma dúvida, como posso dizer, um número grande de pessoas entraram em contato comigo perguntando sobre isso há um tempo já, que é como carregar mais dados, ok, vindo do seu servidor remoto, carregar mais dados no list view, quando você está rolando sem precisar de pedir para o camarada apertar um botão de carregar mais. No caso aí eu vou mostrar a minha implementação, que eu utilizo um scroll listener, ok? Vinculado a um niche view. Mas enfim, antes eu queria apresentar o blog. Se você não acompanha conteúdo de desenvolvimento Android Web, você pode estar acompanhando o blog, inclusive a app do blog, né, que tem uma avaliação legal. Ah, enfim, eu nem chamei aqui, mas eu vou botar aqui, ó, um scroll listener Android. Esse é o camarada que a gente vai estar utilizando, ok? Ele tem dois métodos. Esse método aqui ele é chamado quando o screw é finalizado, e esse método aqui é chamado enquanto o screw está ocorrendo. Basicamente a gente vai utilizar esse camarada aqui. Eu vou abrir o projeto aqui, já está aberto, aliás, né? Esse é o projeto. Eu já estou com parte dele implementado. Por quê? Porque muitas das entidades que eu estou utilizando aqui eu já fiz vídeo sobre, ok? Então aqui é o Gradle. O que a gente está utilizando aí é o Volley, tá? Que é o recomendado para conexão web, conexão network. E o Universal Image Loader, que eu também já fiz um vídeo, ok? Que eu vou estar utilizando uma lista aí. Na verdade, essa é a app, tá? Eu estou carregando 5 aqui, eu tenho na verdade 18 carros. Se eu vim aqui, essa é a base de dados, ok? 18 carros. Não ligue muito para os nomes, brand, ano, motor, preço, nada, porque foi aleatório. Eu fiz um script que montava isso, ok? Eu não consigo carregar mais ainda, tá vendo que eu estou aqui, ó. Na verdade, o ideal seria que você colocasse mais, ok? Mais do que 5 carros. Eu coloco, por exemplo, na app do blog, eu coloco 20 listas, itens no list view, porque aí eu tenho certeza que eu não vou ficar com esse espaço aqui, ó. Mas se você, no começo, quando você não tem, é inevitável, você vai ter esse espaço, beleza? Então eu coloquei 5 aqui porque eu só preenchi com 18 carros lá no BD remoto. Então aqui ele aparece 9, se eu não me engano, não ficava legal na hora de carregar, porque ele carregava tudo muito rápido, com duas chamadas só. Com 5 eu vou ter que fazer mais de duas. Então tá aí a app. Quando a gente clica, a gente abre o que seria a página de detalhes, ok? Só que ainda o Scroll não está trabalhando. Então temos aqui o Volley Universal Image Loader no Gradle, tá? Aí você sincroniza aí. No meu Android Manifest eu tenho aqui as permissões que eu necessito, tá? Para estar trabalhando aí com o network, o cache, o Universal Image Loader, enfim. E aí eu aproveitei e coloquei o config change, tá? Porque eu não queria perder tempo aqui com explicação de otimização da Activity para quando ela é reconstruída a gente evitar que seja chamado novamente a conexão com o Volley, tá? Para carregar dados da internet. Então eu só coloquei o config change, tá? Que também pode ser considerado aí, uma tática para evitar essa chamada na internet, ok? Então não tem nada demais aqui no Android Manifest. E aqui já tem a minha Activity, tá? Na verdade eu vou vir para o domínio do problema, que eu tenho car, tá? A gente vai trabalhando com uma lista de itens, um nível de itens, que esses itens são preenchidos com objetos do tipo car. Eu coloquei o parceleiro porque quando eu estou na minha Activity, quando eu vou para aquela Activity, para essa Activity aqui, ó, de detalhes, eu envio o objeto dentro do intent. Então eu tive que colocar ele como parcelable, melhor do que serializable, porque serializable, infelizmente, a gente tem problemas de vez em quando. Ele, para mim, serializable é totalmente instável, quando você está trabalhando com string no objeto. Aqui é a URL que a gente chama, tá? Os dados da internet, que a gente obtém os dados, no caso, os itens. Eu vou sair daqui da app, essa é a app. E aí ele chamou daqueles dados, daquele endereço ali, os 5 carros, né? Os 5 últimos, na verdade. E aqui eu tenho as variáveis, variável de instância, que é os atributos do carro mesmo. Esse daqui, muito importante, que a gente vai estar utilizando. Esse ID aqui é o ID do carro lá no banco remoto, no banco de dados remoto, lá na web. Tá? E aí os dados dele, todos os dados são do BD remoto, enfim. Mas aqui só para deixar claro, para o cara não confundir que é um ID aqui no app, não é. E aqui, Getter e Setters, tá? Eu trabalho muito com o que a gente chama de domínio do problema anêmico. Ele, como eu posso dizer, ele não tem muita execução. Não tem métodos como eu posso dizer, que fazem mais do que Getter e Setter. Okay?
Eu tenho esses aqui que são obrigatórios do parcelable, tá? E aí eu fiz uma implementação eu fiz um override, né, do toString que vem da classe Object, que toda classe do Java ele herda, tá? Implicitamente ou explicitamente da classe Object, diretamente ou indiretamente. No nosso caso aqui é indiretamente, né? Não, é diretamente porque a gente está implementando, não está estendendo, mas está implícito a chamada Object, então eu apliquei um override no toString para ter um toString personalizado do meu objeto, ok? Da minha classe car. O request data ele vai servir mais como um wrap para mim colocar o URL, o método e o objeto. Ele não é necessário nesse exemplo porque não é necessário assim, porque eu estou utilizando uma classe só que está fazendo a conexão, que está necessitando de conexão, que é a classe car, ok? Não a classe car, na verdade, um objeto que vai ser enviado para fazer requisição, que é o objeto da classe car, do tipo car. Mas, por exemplo, eu tenho outras apps que não tem nenhuma que é só uma classe que vai estar envolvida no envio da conexão, na chamada conexão. Então, eu já deixei ele preparado se você quiser utilizar esse código aí. Ele evita que você fique trabalhando com um monte de você não está trabalhando com polimorfismo aqui, beleza? Porque você ainda vai ter que identificar qual é a classe. Mas aí ele evita que você tenha que ter um objeto para cada tipo um método para cada tipo de classe. Então você só tem uma classe e um método, e lá no método você consegue identificar qual é o objeto que está dentro que está sendo enviado junto com a requisição, beleza? No nosso caso vai ser K, eu coloquei object porque qualquer tipo de objeto vai entrar aqui sem problema. Beleza, então é só um app que você vai entender esse camarada mais no vôlei, ok? Na conexão aqui. Eu vou vir para minha activity, na minha activity o que eu faço? Eu tenho um list view, tenho um progress bar, tá? Eu vou abrir, aqui está o layout da minha activity. É o list view, está dentro do frame layout, e um progress bar. O progress bar é um proxy, quando eu estou carregando da web, eu apresento ele, ok? Na tela para o usuário saber que tem alguma coisa sendo carregada, está sendo alguma coisa sendo feita no background. E aí eu tenho essa variável aqui que eu já vou explicar também, que é o que ela fala para o script é se tem mais dados na web ou não. Tem um list view, tem um car adapter. Um car adapter estende um Bezier adapter, tá? Eu vou deixar o link do Bezier adapter embaixo. Para mim preencher o list view, para mim montar essa lista aqui, ok? Com o layout que eu escolhi, que eu montei personalizado. Aí eu tenho um car, que eu vou utilizar aqui para realizar a chamada no vôlei, ok? Tem o progress que eu já falei, car adapter, list view, isdemo, e a lista, tá? Que vai receber os carros, os objetos cars. Então eu chego no onCreate, crio um car, instancio aqui um car, instancio o arraylist de car. Eu já estou inicializando as variáveis que eu tenho que ter inicializado já. Eu acesso o meu progress bar, acesso o list view, coloco o onClickList no list view. O onClickList ele está aqui, ó. Eu implementei ele. OnItemClickList, perdão. E aqui mesmo na chamada eu na chamada onCreate, no início da inicialização da classe da activity, eu já chamo a conexão, tá? Para pegar os primeiros 5 dados, ok? Aqui está a implementação do onItemClick para me chamar outra activity, né, de detalhes. E aqui você vai ver que eu tenho um método aqui, ó. Na implementação eu tenho um transaction. O transaction eu criei aqui, tá? Na verdade esse transaction ele ajuda a gente a trabalhar com polimorfismo. Novamente, aqui não seria necessário porque eu já tenho eu tenho só uma entidade que está necessitando realizar a requisição de dados da web, ok? Mas se você, provavelmente, se você está construindo um projeto, você vai ter mais classes necessitando essa funcionalidade. Então, eu trabalho com polimorfismo que eu não preciso lá nessa classe aqui, o Volley Connection, ficar identificando qual é a classe que está requisitando dados, qual é o objeto, o tipo do objeto que está requisitando dados. Então, eu trabalho com transaction, que eu utilizo todo mundo que precisa de requisitar algo na internet, ele vai ter que implementar transaction, que lá no Volley Connection eu utilizo transaction como parâmetro de entrada. Tá? Então, eu tenho aqui do before, que é antes de eu realizar a chamada. Tá? Eu vou estar aqui ainda dentro da thread principal, quando eu estou nesse método. Do after, depois que eu realizei a chamada, que já é resposta, trabalhando com string, ok? Eu vou estar novamente, nesse caso aqui, eu vou estar novamente dentro da thread principal, ok?
E aqui, get request data, que nesse caso aqui eu já estou dentro da TED background, ok? Para realizar a conexão com o network, utilizar o network, que você sabe que não pode ser realizado aí na TED principal, ok? Então, minha interface tem esses 3 métodos. Quem implementar minha interface tem que implementar esses métodos, no caso, minha activity, ok? Então, eu volto aqui. No do before, o que eu faço é deixar o programa visível. Aí eu estou mostrando que é o proxy, né, o padrão proxy. Eu mostro para o usuário, eu estou carregando alguma coisa, eu estou carregando dados da internet, ok? No do after eu volto depois. Get request data, aqui eu crio o wrap, aquela classe lá, um objeto da classe request data, em que eu boto a URL, tá, que eu vou estar fazendo a requisição, o método, tá, que está sendo chamado, não um método, esse método, tá? Esse aqui na verdade é só um identificador lá do meu controlador no servidor web, porque o meu controlador na verdade ele receberia mais de uma chamada diferente, de lugares distintos. Eu estou utilizando uma só. Mas aí, para deixar de uma forma, se eu quiser utilizar mais, é esse construtor que eu vou estar utilizando, eu envio esse camarada aqui para mim saber de onde está vindo a chamada. Qual é os métodos que eu tenho que chamar no servidor. Então eu utilizo esse identificador aqui, que lá no servidor eu chamo de method, ok? E um objeto car, tá? Que aí você vai ver que quando a gente for utilizar o OnSchool Listener, ele vai ser necessário. Aqui ele não tem muita utilidade, por enquanto, ok? Então coloca aqui o objeto car, na verdade ele tem, né? Para poder identificar que também ajudar a identificar qual é a entidade que está realizando a aquisição da web. Então, o objeto K, todos dentro do request data e sendo passados, e aqui eu vou abrir o Volley, tá? Eu vou deixar um vídeo do Volley que eu já expliquei também. O que eu tenho no Volley, eu tenho um transaction, tá? Variável de instância transaction, um request queue. Esse request queue, na verdade, ele vem do custom application. Se a gente voltar aqui no Android Manifest, você vai ver que eu estou utilizando a aplicação customizada, tá? Um application customizado que eu já fiz um vídeo sobre também, para mim guardar, tá? Na verdade, duas variáveis de instâncias importantes, que é o image loader, não ficar chamando toda hora, tá? Na verdade, eu construo ele uma vez só. O image loader do Universal, tá? Image loader. E o request do Volley, beleza? Então eu tenho uma instância só e não fico criando ela toda hora. Consequentemente, aí, inflando, colocando flood na minha heap, tá? Que é a minha pilha de dados sendo utilizada na minha aplicação, para não ter problema de evitar aí também memory leak. Enfim, mas isso já é assunto para outro vídeo. Volta aqui no Volley, perdão. Tem esses dois aqui que vão ser. Esse daqui é passado, é a classe que implementa o meu transaction, tá? Na verdade, para a gente trabalhar com polimorfismo aqui, por isso que eu coloquei ele aqui. Todo mundo que for trabalhar com conexão web vai implementar transaction e eu não preciso ficar quebrando cabeça para identificar qual é o tipo do objeto, só transaction. E aqui eu estou pegando o request do servidor do application, tá? A minha única instância, para estar utilizando aqui a minha classe Volley.com. O execute, eu chamo before, para mim abrir lá o progress bar, ok? Transaction do before. Com o polimorfismo, ele vai executar o do before dessa classe aqui na minha activity, ok? Específico. E aí eu chamo call by string request, que basicamente como eu falei, eu vou deixar o link do Volley aí que você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Basicamente eu estou enviando uma requisição post, tá, para o servidor e estou esperando uma resposta em string. Mesmo no servidor eu vou estar enviando uma string em JSON, em formato JSON, mas o Android vai interpretar como string, ok? Eu não fiz a escolha por string por otimização, porque é melhor do que as outras versões em JSON. Eu simplesmente optei por utilizar essas aqui. Tá? Eu não fiz esse teste se ela é mais rápida ou não, beleza? Mas enfim, eu estou utilizando o Volley, que é o recomendado. E aqui a conexão, envio e aqui os parâmetros. Eu vou estar vindo aqui para modificar aqui também. Enfim, você vai ter o vídeo embaixo do Volley para entender melhor o que eu estou fazendo aqui. Mas não tem muita coisa para você entender não. Acho que só de olhar aqui já é o suficiente. Enfim, aqui é a classe de requisição. Aqui o adapter, tá? O adapter que eu já falei? Não, eu falei ainda não. O vídeo do Base Adapter vai estar embaixo. O que eu pego é um list view, um inflator, tá? Na verdade é um layout inflator.
mas o que eu envio aqui é o context e a lista, não a list view, uma lista de carros, tá? Com o context eu consigo pegar o layout inflator, e o image loader eu pego com o tempo de dar o context também, eu pego da application, do custom application. Aqui o get count, get item, get item ID, ok? E o get view eu pego aqui o meu view, tá? O meu layout, que eu montei personalizado para ser cada item do list view. Aqui eu utilizo um padrão view holder, tá? Para otimizar aí a utilização dos itens no list view. E, enfim, o restante aqui você vê o vídeo do Base Adapters que você vai entender, não tem nada demais também, tá? Só preenchendo o layout. O layout, no caso, K. Vou até abrir ele aqui, que ele é bem simples. Ele é um linear layout horizontal, com image view, que é a imagem do carro. Depois tem um linear layout vertical, que tem um modelo, a marca e o preço. Beleza. Agora eu posso deixar aqui só... Eu não vou precisar desse camaradas mais, não vou precisar desse também não. Desse também não. K também não. Request também não. Esse também não. Vou fechar esse camarada também. Esse aqui também não. Esse aqui eu vou precisar. Então vou deixar esses dois aqui, tá? E vou agora abrir a parte web. Aqui está meu domínio do programa, né? A classe do domínio do programa, que no caso é carro. Eu herdo de object. Object, na verdade, eu tenho um método só que eu vou estar utilizando dele. Eu tenho duas constantes aqui. Uma que é o total de carros, por isso que eu peguei 5, tá? Eu tô com 6 aqui, mas eu utilizo um a mais para me saber se eu tenho mais dado a ser coletado da web, mais carros ou não, para poder informar, no caso aí, a app se tem mais dados ou não para ser coletados. E aqui essa URL aqui, na verdade, é o que vai ajudar a montar a URL completa das imagens, ok? Esse path aqui. Então deixa ele como constante na classe car. E aí eu tenho os dados, né? As variáveis de instância. Aí modo mesmo lá da app. Aqui o construtor, getter e setters. E esse daqui é um método que eu utilizo para enviar os dados em JSON, ok? Aqui está essa classe aqui, esse método aqui que é herdado de object, para ajudar a colocar os dados em UTF-8, porque o JSON trabalha com o UTF-8, para você não ter problema. Porque se você enviar fora do UTF-8, ele não envia nada, ok? Então isso aí é um problema. Então eu fiz essa chamadinha aqui só para resolver esse problema. Enfim, o pacote todo do PHP vai estar junto com o pacote da app para download aí no post. Então aqui é só a classe do domínio de problema, não tem nada demais, getter e setters. Aqui é o controlador, tá? É a primeira entidade que a gente chama lá da app. Na verdade, essa é a página que a gente chama diretamente da app, tá? E aqui o identificador, que eu utilizo para saber quais são os métodos que eu tenho que estar chamando, beleza? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu verifico o method, que é o que eu envio lá, tá? Do vôlei, ó. Method, o name, volta aqui. Identifico, é esse camarada que é. Então eu crio um carro, tá? E chamo o meu getCars, que vem da minha PLCar. Então, minha classe anêmica, que não tem muito, ela não faz muito a não ser getter, etc. Tá? Meu controlador, que acessa a minha PLCar, que é uma classe da lógica de negócio do meu sistema, que na verdade ela não tem muita lógica, o que ela vai fazer é chamar a classe que manipula, tá? O objeto que manipula os dados do banco de dados, que é o DAO-car, que na verdade não é um DAO, tá? Eu reaproveitei essa classe de um outro projeto meu, tá? Mas ela está bem simples de entender. O DAO-car vai fazer, com o DAO-car, aqui no construtor, nessa chamada aqui, eu instancio o DAO-car, e aqui, quando eu identifico o method sendo utilizado, eu instancio o car, e chamo da PL getCars, eu chamo esse método aqui, que o que ele faz é chamar o getCars do DAO-car, e ele vai me retornar uma rede de carros, ok? Volto aqui, tá aqui, então vem aqui para o DAO-car, quando eu chamo o construtor aqui, eu chamo esse camarada aqui, que eu obtenho a minha classe database, que tem, no caso, os dados de conexão, a própria conexão em si, beleza? Então aqui eu já estou conectado com o banco de dados quando eu estou aqui. E aqui o getCars, que não tem nada demais, eu passo o carro, ok? Eu não estou utilizando ele ainda, eu vou utilizá-lo. E aqui é a seleção do banco de dados, nosso banco de dados aqui, os carros, beleza?
pego os carros, no meu caso eu utilizo só o limit, ok? O total de cars, que é 6. Eu tenho 18 carros, coloco os carros no array e envio e devolvo os carros, aí eu vou voltando. E chego aqui, ó, car make, que é, a página que vai montar o JSON e vai enviar para app, que é esse camarada aqui. Eu verifico, eu pego o tamanho do array, verifico se ele é igual ao total de carros, se é 6. Se for igual, quer dizer que eu tenho carros ainda serem buscados aqui no servidor web, tá? Eu envio essa variável aqui para app, para informar isso. Se não for, quer dizer que eu não tenho mais, eu vou colocar aqui igual. Se não for, quer dizer que já peguei todos os carros, beleza? Não tem mais carros a ser buscado dentro da web. E aqui eu diminuo o tanto, se for igual, eu menos, porque eu vou estar utilizando ele aqui no loop, tá? Então eu quero enviar 5 carros, porque no meu caso aqui eu quero enviar um a menos do que o total, nos casos é 5 carros. Se não for, tá, igual, eu não mexo, eu trabalho com um TAM mesmo, que aí eu vou enviar todos os carros que eu tenho no meu array. E aqui eu só passo o array para o array JSON, tá? Porque o JSON aqui está esperando um array, não de objeto, beleza? Então, isDemore, se eu tenho mais carros a serem buscados, e o cars é o meu próprio array de carros, que tem todos os dados, no caso, esses dados são enviados pela essa função aqui, ó, os dados do carro, ID, modelo, enfim. Beleza, já expliquei tudo que eu estou utilizando, tá? Vou deixar aberto aqui. E agora eu quero carregar mais carros quando eu vim para baixo. Não estou fazendo isso ainda. Primeira coisa, minha activity, vem aqui, on screw listener. Beleza, ele vai pedir para implementar os métodos. Vou só colocar aqui implement methods, são 2. Ok, esse daqui a gente não trabalha na implementação que eu utilizo. Lembrando que essa é uma implementação, não é a única, tá? Também não sei dizer para você se é a melhor que tem, mas é a que eu utilizo e funciona muito bem. Vou colocar aqui listeners. Volto aqui, o meu list view só está implementando um integrated listener. Vou colocar aqui list view set on screw listener. This, por que this? Porque ele está aqui nessa classe, vinculada à classe. E aqui eu vou verificar. Uma coisa que eu faço é verificar se o view tem o mesmo ID do que o list view, tá? Porque você pode estar utilizando essa vinculação em outra list view, em outra view, enfim, um grid view. Então, só para garantir que você está acessando o list view correto. É list view, perdão. Okay. E eu vou voltar aqui. Esse do after é onde eu recebo o JSON. Interpreto aqui o JSON para pegar os objetos e montar, né, a minha lista, beleza? O meu adapter, como é que eu criei ele? O meu adapter eu não instanciei ele aqui, tá vendo? Eu chego aqui no meu adapter, eu pergunto se ele é nulo. Como eu não instanciei ele no lugar a primeira vez, ele é nulo. Se ele for nulo, eu instancio ele, aqui passando a lista e o contexto, e vinculo ele ao meu list view. O meu list view foi instanciado aqui no create. Se ele não for nulo, quer dizer que eu tenho só que dar notify dataset change, ok? Quer dizer que eu alterei a lista, essa lista aqui, se eu chamei aqui na minha lógica, se eu cheguei nessa parte, quer dizer que eu coloquei mais dados nessa lista, que ela já está vinculada a esse adapter, tá? Então eu só dou um notify dataset change que informa que a minha lista tem dados diferentes. Não quer dizer que tem mais ou menos, só informa que tem dados diferentes, que é para ele reconstruir o list view que está apresentado na tela, beleza? Então aqui, volta aqui, isDemore, eu pego o isDemore que foi retornado do meu servidor, volta aqui, esse camarada aqui, que quando eu tenho um total de carros igual o total de carros igual a quantidade total de carros que foi retornado do banco de dados, quer dizer que eu tenho mais carros a serem buscados. Eu pego 6, mas eu vou utilizar só 5.
Então, se esse camarada aqui for true também, tá? Eu continuo. E aí eu vou utilizar um outro if aqui. Lembrando que esse daqui é chamado toda vez que a gente está mexendo com o screw. Para cima ou para baixo, não importa. Eu vou pegar o meu list view. Get last visible position, tá? Ele vai retornar baseado no caso a partir do zero, tá? Então vou colocar mais um, se for igual ao meu list ponto size, ok? Quer dizer que se esse camarada aqui, o último item do meu list view estiver sendo apresentado, eu verifico isso. Se o tamanho, se a posição for igual ao tamanho da minha lista, quer dizer que eu posso carregar mais dados, tá? Da web, quer dizer que ele já está no final do list view. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o car, set id, list, get, ok? List size, -1. Opa. Get id. Esse camarada aqui eu vou colocar como false, para evitar que o cara fique descendo e toda hora fazendo uma nova chamada, quando a chamada já está sendo realizada. Ok. E essa chamada aqui eu faço novamente. Primeira vez no create, que é só uma vez. E aqui quer dizer que eu tenho que pegar mais dados. Beleza. Teoricamente a minha activity está ok, não tem mais nada para fazer aqui. O que ele vai fazer aqui quando eu realizar essa chamada? Ele vai vir para cá, para o do before, vai abrir o progress bar, ok? Lembrando que no do after o progress bar é finalizado no final, sempre ele é retirado, ok? Vou abrir o progress bar. E aí eu venho para o request data, faço a requisição novamente. Esse cara aqui, ele está com ID agora, o ID não é 0 mais, ok? Ele está com o ID vinculado a ele. O ID é o ID do último item apresentado, tá? Lembrando que esse ID é o ID no banco de dados remoto, é o ID do último item apresentado no list view, que no nosso caso, como não tem filtro, ele realmente é o item mais antigo que está na tela, tá? Quando eu falo filtro é quando você deixa o cara colocar nome, marca, que aí você não tem garantia mais que é o último, que é o mais antigo que está sendo apresentado. É de acordo com o filtro que você está utilizando. Beleza? Então, aqui está tudo ok. Aqui é o do after, quando eu recebo o JSON, a stream JSON em formato JSON. Aqui também não preciso fazer mais nada. Mas aqui no vôlei, quando eu passo os parâmetros, eu não estou passando um ID para o servidor web. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if aqui. Eu vou pegar o meu request data, get object, que ele sempre vai passar nessa condição, mas eu vou fazer só para garantia, diferente de nulo. Opa. Se for diferente de nulo, eu vou criar um outro desse daqui, só que o parâmetro vai ser last ID. Vou criar um cara aqui para me pegar ele. Tá. Eu pego esse camarada aqui. E utilizo ele aqui. String get ID. Vou passar o nosso inteiro para string aí. É uma das formas, podia concatenar também, não tem problema. Ok, já estou enviando o meu último ID, tá? No meu caso, você vai notar que ele vai entrar aqui mesmo na primeira vez que ele for chamado, aqui. Mas, o que acontece? Esse camarada aqui ele vai ser 0. E agora a gente volta aqui pro script do servidor, volta pro controlador e a gente vai fazer essa identificação aqui, tá? Já estou com o carro. Agora eu quero colocar o ID. Eu vou verificar empty. Se esse camarada aqui com o last ID é vazio,
O 0 com a função empty, ele é considerado vazio, tá? Se não for, mesmo se ele não fosse, vou colocar um operador ternário aqui. Se ele for vazio, eu retorno 0. Se não for, quer dizer que eu tenho um ID aqui que é maior que 0. Eu retorno esse ID. Beleza, coloquei em K, já setei o ID em K. Só que para mim ele só é importante se ele for maior que 0. A PLK não precisa fazer nada. Dá o K, eu venho aqui e vou fazer essa verificação aqui. Okay? Se K getID for maior que 0, beleza? Eu vou colocar um data aqui. Esse data é só para mim ajudar a montar minha SQL ali embaixo. Vai receber o where, que eu não tenho a cláusula where, ID menor que concatena this com, que é a minha variável de conexão. Eu vou usar um clean data. Não preciso desse clean data não, vou colocar direto o carro logo. Tá? Get ID. Já criei aqui. Olha, esse camarada aqui ele é 0, ele não é 0 mais, tá vendo? Não é 0 mais. Se não, eu coloco data vazio. Então aqui agora a gente tem um novo 0. Ele vai ficar depois dessa linha aqui, porque ele pode vir com o where ou pode vir vazio. E aqui agora ele é 1. Então o que ele tem que fazer é verificar se tem um ID. Se tiver um ID, quer dizer que é para ele pegar mais 6, tá? Mais 6. Porém, com IDs menores dos que eu enviei já. Do que eu enviei aqui para comparação. Ok? Então, aqui eu só monto o array, beleza? De objetos car. Então, volto aqui agora, eu vou corrigir aqui o meu servidor, controlador. Beleza. E o meu CGD. E nessa camada de dados. Então, só esses dois que eu mexi. Beleza, teoricamente é para funcionar. Vou deixar aqui e vamos executar novamente. Main activity. Só confirmar que eu estou utilizando o Last ID aqui. Last ID, perfeito. Ok, executar. Tá aí. 18, 17, 16, 15, 14, 13, beleza. Carreguei mais 5. Tá vendo? Eu tô mexendo e ele não tá carregando. Mas aqui ele já carregou tudo, né? Vamos voltar aqui. Carreguei mais 5. O último ainda não está sendo apresentado. Vou abrir aqui, vou voltar. O último apareceu, ele carrega mais 5, tá vendo que o programa aparece rapidinho porque a conexão tá boa. Acho que ele já carregou tudo. Então ele tem mais alguns, já carregou porque o último apareceu. E tá aí, tá? Ele não carrega mais, por causa daquela flag lá SDMO. No meu caso aqui eu não utilizei filtro. O que seria o filtro? Aquela definição de categoria ou então uma busca por nome. Você deixar o cara buscar por nome. O que você faria com o filtro? Você teria que enviar mais variáveis aqui, não só o ID, beleza? E uma tática que eu utilizo é enviar o ID de todos os que já estão sendo apresentados. Fica ligado que o ID aqui, tá? Esse ID é o ID lá no banco remoto, não é local não, beleza? É um ID montado local não. Então eu pego todos os IDs quando eu estou com filtro dos que já estão sendo apresentados. Cara, isso não é nada, tá? Isso é string que não vai dar nem 5 KB.
tá? São números que você vai colocar aí concatenado. Eu prefiro concatenar e já limpar lá no servidor e colocar na cláusula where, ok? Então você coloca o not in dos IDs que estão aqui, coloca o seu filtro, not in aqui, tá? Volta aqui. A sua cláusula where aqui, ó, que eu estou montando aqui, vai ser bem maior também. Mas a ideia é a mesma, ok? E aí você pega, baseado no seu filtro, os outros que estão no resultado, ok? No meu caso com o MySQL, quando eu estou utilizando o filtro por nome, eu utilizo o Match Against, que eu não sei qual é o banco de dados que você está utilizando aí. O Match Against é muito bom, se você não conhece, só utilizar. É bem melhor do que o Like, tá? Se você gosta de utilizar Like. Ele é muito mais preciso do que o Like. Enfim, essa é a maneira que eu utilizo. E a ideia é essa, pegar... Se você estiver utilizando um filtro de nome, pega todos os IDs que estão sendo apresentados. Se estiver utilizando um filtro igual o meu aqui, pegar os últimos, mais antigos, pega só o ID do último, beleza? E não esquece da flag, tá? Para você não ficar deixando o usuário toda hora ficar realizando aquela conexão, porque só aquela chamadinha que você faz assim, você gasta a bateria dele, você gasta um monte de coisa. Se ele tiver com 3G, você gasta tempo, o limite dele de 3G, tá? Então, só tomar cuidado aí. Então é isso aí. O projetinho vai ficar embaixo junto com o projetinho em PHP, beleza? Valeu, obrigado e tchau.